E ô pessoal, tudo bem com vocês? Átila aqui, você está no canal Otaku Politizado. Mais um vídeo hoje, estamos aí há pouco mais de 2 meses das eleições e a coisa tem sido cada vez mais complicada, vamos dizer assim. Os candidatos estão aí num movimento frenético para conseguir mais eleitores, crescerem nas pesquisas, e a população brasileira tem assistido de perto, tem acompanhado de perto, né, essas movimentações, e o eleitor, aquele que não está antenado com esses movimentos, com essas notícias, pode acompanhar essas notícias aqui pelo nosso canal, pelo canal Otaku Politizado, e por muitos outros, mas eu tenho que vender o meu peixe, né? Então aqui no canal Otaku Politizado você vai ficar sabendo sobre algumas das movimentações dos principais candidatos. Infelizmente, temos só 2 nomes aí que lideram as pesquisas no âmbito da corrida presidencial, o que é uma pena, né? Porque a gente acaba ficando polarizado, né? Num ambiente polarizado politicamente falando, isso não é bom para o país. Nós tínhamos aí vários candidatos, temos, né, o ex-presidente Lula, que foi condenado aí em várias ações aí no âmbito da Lava Jato e outros inquéritos, mas por uma manobra do Supremo Tribunal Federal, cooptada e apoiada pelo ministro indicado pelo mito, Cássio Nunes Marques, que no voto de Minerva acabou suspendendo aí a prisão em segunda instância e concedendo a liberdade muitos que foram presos no âmbito da Lava Jato. É bom salientar que muitos desses que se dizem inocentados não foram inocentados, algumas das penas prescreveram, outras vão recomeçar novamente lá, todo o processo vai começar do princípio, obviamente, por conta de uma questão de competência. Se você não sabe, dá uma pesquisada aí, dá uma bugada aí que vocês vão ficar sabendo disso. No vídeo de hoje vamos aqui analisar alguns pontos principais que o canal Alan dos Panos, esse canal que eu gosto muito, eles nem me conhecem, né? Afinal eu sou um youtuber iniciante agora, mas gosto muito do canal dos caras. Os caras, eles sintetizam muita informação, isso é bom pra gente. Afinal de contas, o mito esteve no Flow Podcast. Isso aí, o presidente Bolsonaro esteve lá no Flow Podcast, numa entrevista que durou aproximadamente 5 horas. Haja saco, haja paciência para assistir uma entrevista de 5 horas, velho. O máximo que eu consegui até hoje foi assistir aqueles filmes da Liga da Justiça do Zack Snyder, e mesmo assim e olha que é um filme, hein? Imagina você acompanhar uma entrevista, ainda mais se tratando de quem foi entrevistado, né? Mas assim, uma conversa muito longa, em alguns momentos descontraída. Eu assisti alguns pontos da entrevista, né? E há de se admitir que foi um sucesso absoluto, mais de 500 mil pessoas assistindo simultaneamente, os números que me chegaram, né? Uma audiência que era o dobro de espectadores na entrevista do ex-presidente Lula lá no podcast Podpah, onde os caras perguntaram lá pro Lula se ele conheceu o Fidel, e perguntaram se o Fidel era gente boa. Ele disse: gente boníssima, gente boa. Ditador, enfim, né? Tirem suas próprias conclusões. E como diz o Alan dos Panos, só faltou o Igor 3K perguntar pro Bolsonaro se o brilhante Ustra era gente boa. Ele disse: gente boníssima! É por aí. Então, pessoal, o canal Alan dos Panos sintetizou essa entrevista, resumiu em alguns pontos onde, infelizmente, e aqui a verdade precisa ser dita, o presidente Bolsonaro mente loucamente, mente que nem sente. Esse canal, por ser um canal em que eu falo, expresso as minhas opiniões, eu preciso trazer aqui a verdade. Não estou induzindo ninguém a mudar de opinião, afinal de contas, a opinião é uma coisa pessoal, você muda se você quiser. Então o canal Alan dos Panos trouxe essa entrevista e abordou aqui alguns pontos, e desmentindo o mito com informações veiculadas na imprensa, né? A imprensa na qual o mito chega lá e fala: é a grande mídia, é o establishment. Infelizmente, para ele, contra fatos não há argumentos. O primeiro ponto abordado foi a PEC Kamikaze, né? A PEC Kamikaze, que foi aí um projeto de emenda à Constituição encabeçado pela base governista, que concedeu aí um rombo, vai furar o teto de gastos, furando a regra de ouro, né? E vai gerar aí mais um rombo nas contas públicas, né? Algo que nem o PT fez, não nesse patamar, né? Porque a Dilma, ela veio com um pacote de bondade de 10 bilhões
E o Bolsonaro agora vem com um pacote de bondades de 41 bilhões, imprimindo dinheiro a rodo e deixando o país numa situação ainda mais delicada, né? Afinal de contas, se a oferta monetária é grande, é aquela questão da oferta e da demanda. Quanto maior for a oferta, a questão da demanda perde valorização, né? E quanto maior for a demanda e menor a oferta, há uma super valorização. Há uma grande demanda de gente precisando de dinheiro. E uma oferta monetária nesse patamar, com certeza só vai fazer com que a nossa moeda se desvalorize, né? Lá fora, o dólar suba e as dívidas, as contas públicas do Brasil vão ficar numa situação absurda. Mas aí muita gente diz, mas é o dinheiro, o que importa, o Brasil tem dinheiro, o que importa é o dinheiro na mão do pobre. Pera lá, a gente vive num regime, numa sociedade em que, se existem contas públicas, elas precisam ser administradas, precisam ser gerenciadas. Pense no Brasil como o seu orçamento doméstico. Você vai pegar o seu salário do mês e sair distribuindo ele para todo mundo que precisa? Ou você vai honrar com os compromissos da sua casa? Pense comigo. Então, o Igor 3K, ele aborda o presidente perguntando, onde ele fala, e eu achei muito interessante alguns pontos, apesar do Igor ter passado pano em alguns momentos, ele foi civilizado. Muitos canais do YouTube têm criticado o Igor pela postura que ele teve na condução da entrevista. Eu achei que ele foi coerente, né? Poderia sim ter feito perguntas mais incisivas, poderia sim ter tocado em pontos mais sensíveis, né? O que deixaria aí o presidente Bolsonaro um mito furioso, mas de qualquer forma é preciso reconhecer a habilidade do cara na condução de uma entrevista de 5 horas. Então o Igor, ele questiona o presidente falando que a esquerda votou por essa PEC, votou junto com o governo pela aprovação dessa PEC, né? Uma PEC de caráter eleitoral e populista, né? E que vai aí prejudicar as contas públicas do país. Então o Igor, ele diz que a esquerda votou junto e o mito diz que não. Se você puxar aí uma pesquisa rápida na Câmara dos Deputados, né, você vai ver aí que a votação dessa PEC foi num placar absurdo de mais de 418 votos a favor da PEC. Então, ainda que a esquerda venha criticar que é uma PEC de caráter eleitoreiro, se estivesse realmente contra essa PEC, não teriam votado a favor. Então vem com essa desculpinha, dizer que votou por conta da necessidade do país, por conta de uma situação emergencial. É interessante frisar que no ano passado o Brasil já vivia uma situação emergencial, porque a inflação já estava alta, o preço dos combustíveis já estavam altos e não se votou, não tinha clima, né, segundo o presidente da República. O segundo ponto é onde ele diz que agiu com responsabilidade. Isso é uma tremenda de uma mentira, né? Porque a partir do momento que o governo aprova uma PEC com esse valor e ele fura o teto de gastos, ele aumenta a dívida do país, deixa o balanço, a balança comercial deficitária, ele está assim agindo com uma tremenda de uma irresponsabilidade. E muitos veículos de imprensa e fóruns especializados em contas públicas já estimam um rombo de aproximadamente, alguns dizem mais de 180 bilhões, outros já dizem aproximadamente 300 bilhões de reais para o ano que vem. Se ele continuar no governo, vamos ver o que ele vai usar como desculpa para uma situação tão delicada como essa que o país vai sofrer em 2023, né? Outro ponto que foi questionado, justamente o que muitas pessoas se perguntam por que não se fez essa PEC antes, né? Lá em 2021, nós ainda não estávamos num grau de pandemia, a pandemia ainda não estava tão arrefecida como está hoje, né? A média de mortes diárias no início de 2021 ainda estava na casa de 1.000 mortes por dia, né? Cerca de 1.000 mortes por dia. Então, quando você tem um avanço na vacinação, essas mortes começam a cair, o comércio começa a reabrir, as pessoas começam a retomar a sua vida, mas muitas pessoas estavam numa situação de emergência e não se pensou em aprovar
uma PEC desse calibre, desse patamar antes, porque, segundo o presidente, não tinha clima. Mas tinha clima para fazer motociata, tinha clima para torrar dinheiro no cartão corporativo, até utilizando o cartão corporativo para conserto de lancha, né? Um levantamento feito aí pelos órgãos de imprensa diz que o governo já gastou mais de 20 milhões com cartão corporativo, isso se somado aos governos Dilma e Temer, juntos está muito acima, né? E ainda com um sigilo de 100 anos. Né? Eu espero sim que esse sigilo seja derrubado o mais rápido possível para a gente saber o que de fato aconteceu com esses gastos aí no cartão corporativo. Outro ponto que foi questionado aí com relação ao presidente foi essa aliança do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, que tanto criticou pelos petistas, principalmente o Lula, dizendo que o Lula estava querendo voltar à cena do crime, aquela coisa toda, né? Mas existe aquela máxima de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Não utilizaram essa máxima, mas o Igor ele vai correlacionar essa questão de uma junção Lula-Alckmin com outros partidos de centro e partidos de esquerda com uma frente ampla para poder derrotar o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro fala que é a mesma coisa que juntar Arcola e Fernandinho Beiramar, se eu não me engano, né? Dois bandidos. Mas o Bolsonaro também se esquece, né? É aquele famoso ditado, macaco não olha para o rabo. Ele se esquece que ele está aliado a Valdemar da Costa Neto, um mensaleiro condenado, né? Corrupto do mais altíssimo grau desse país. Também está aliado a Fernando Collor de Mello. Você sabe quem é Fernando Collor de Mello? Aquele presidente que se dizia o caçador de marajás e que confiscou a poupança, levando muitas pessoas à loucura, levando muitos brasileiros à depressão. Muitos se mataram porque perderam todas as suas economias durante o confisco da poupança. Olha só com quem o mito está alinhado, né? E se colocando aí como o senhor de todas as virtudes. Para mim, os dois são vagabundos, os dois são corruptos. Assim, o brasileiro está entre a cruz e entre a espada. A verdade é essa. Outro argumento utilizado durante a entrevista é que o Bolsonaro fala que muitos bancos assinaram aquela carta, muitos banqueiros assinaram aquela carta pela democracia, né? Pela questão de que no governo dele, e ele diz que foi ele quem criou o Pix, o que não é verdade. E segundo ele, por conta da criação do Pix, os bancos, esses banqueiros, tiveram prejuízo. O próprio presidente do Banco Central desmente a fala do presidente da República no que diz respeito ao Pix, porque o Pix não foi criado pelo presidente Bolsonaro, tampouco pela equipe de governo dele. O projeto do Pix já vinha sendo estudado muito tempo antes da própria gestão do Bolsonaro e foi efetivado pelo Banco Central. Então, essa é mais uma mentira dita pelo mito lá durante a entrevista no Flow Podcast. Outro argumento que ele coloca aqui é que o Brasil foi o que menos sofreu com a pandemia de Covid-19. Né? A gente tem aí uma população de 200 milhões de habitantes. Hoje já estamos próximos da casa dos 700 mil mortos. Desses mais de 600 mil, estima-se que aproximadamente 200 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse agido com essas medidas não farmacológicas, incentivado o distanciamento social, incentivado o uso de máscara, né? Não ter promovido motociata, mitão na motinha, né? Se o governo tivesse tomado essas medidas, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Né? Inclusive, utilizando a estrutura do Ministério da Saúde para promover campanhas publicitárias, campanhas essas que o próprio ministro Mandetta lá atrás, tentou encampar, mas foi impedido pelo presidente da República, que é um negacionista de marca maior, infelizmente. Né? Então, ele diz que o Brasil foi um dos que menos sofreu, mas no ranking de mortes, o Brasil é um dos que tem um dos maiores números aí no mundo. Outra mentira dita
pelo mito foi que ele foi o primeiro a pegar a lei do teto de gastos, mas é uma mentira, né? Porque a lei do teto de gastos ela foi proposta pelo presidente Michel Temer, colocada em votação ainda em 2016, já passou a valer no ano de 2017, quando o presidente da República ainda era Michel Temer. Se você está duvidando do que eu estou falando, é só dar uma pesquisada no Google aí que você vai saber que essa é mais uma mentira dita pelo mito e que ele furou sim o teto de gasto com essas medidas populares, com essas medidas populistas e que vai deixar o Brasil numa situação muito complicada mais para frente. O mito também argumentou lá no Flow que ele não atacou a China. Ele não atacou a China em momento nenhum, né? É uma coisa que aconteceu rotineiramente, né, com pessoas aliadas ao presidente Bolsonaro, inclusive o próprio presidente Bolsonaro, né, chamando a vacina, a Coronavac de vacina, o filho do presidente atacando o governo chinês, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, ainda que você tenha discordâncias com a China, que é um regime comunista, sim, né, que tem seus erros grotescos, sim, mas falando de questões comerciais e de parcerias comerciais, afinal cada país tem a sua soberania, a gente pode criticar sim, o parlamentar, ele tem a imunidade parlamentar justamente para criticar, mas é preciso a questão do timing, e houve uma tremenda de uma burrice, não sei se foi burrice ou se foi má fé, né, com essas críticas e com esses posicionamentos chulos, toscos, que só prejudicaram o Brasil no momento em que o Brasil mais precisou, por conta dessa questão da pandemia, né? Então ele vem dizer que não, eu não ataquei a China, quando foi que eu ataquei a China, quando foi? É só você também dar uma pesquisada aí que você vai saber. Questionando o método de apuração. Isso aí não é novidade para ninguém, das urnas eletrônicas, né? Não é novidade para ninguém que o presidente vem atacando as urnas eletrônicas desde o primeiro ano de mandato dele, né? É engraçado que muitos usam esse argumento, né? De que ele se utilizou do sistema de votação eletrônica por quase 20 anos e nunca se questionou. Mas agora, quando está aí buscando desesperadamente a reeleição, se questiona o sistema de votação eletrônica, coloca em xeque a lisura do processo eleitoral, a credibilidade do Superior Tribunal Eleitoral, e isso não é bom para o país. Muitos dos próprios parlamentares, se não todos, mas 90% dos parlamentares que são eleitos, que foram eleitos para essa legislatura, entre outras, defendem o sistema de votação eletrônico, que tem todos os mecanismos para serem acompanhados, né? O teste do código-fonte não é ligado à internet, existe aí todo um processo de apuração, não existe essa questão da sala cofre, né? Como o Bolsonaro costuma dizer, são pessoas técnicos do TSE que são capacitados para acompanhar o sistema de votação, e ele está sempre questionando, entrando em embate com essa questão da votação, o que vem causando muito ruído, né? No nosso processo de votação e na nossa democracia como um todo. E por último, a questão de que o STF tirou do governo o poder de tomar decisões durante a pandemia. Isso também é uma mentira, porque o governo queria concentrar todas as responsabilidades, tanto de circulação de pessoas, entre outras medidas, na esfera federal. E o PDT questionou essa medida do governo, e o Supremo Tribunal Federal votou pelo entendimento de que existe a competência concorrente, que nada mais é do que estados e municípios também podem tomar as suas medidas de combate à pandemia. O que é que o governo fez? Nada. Simplesmente era motociata, ir para lugares sem usar máscara. Ministros que entraram, o ministro Mandetta tentou alertar a população, teve erros sim também, mas ele e o próprio Nelson Teich, que não ficou nem 15 dias no governo, tentaram algumas medidas, mas o que o presidente queria era a divulgação e o uso de medicamentos sem eficácia comprovada e desmentido também pela própria farmacêutica, como é o caso da Ivermectina. Houve atraso na compra de vacinas, entre outras coisas que toda a população brasileira já sabe. Então, essa foi a entrevista do presidente Bolsonaro lá no Flow. Aqui é só um resumo, né, do que aconteceu lá.
uma entrevista de mais de 5 horas, como eu disse antes, haja saco para assistir tanta informação, mas você pode acompanhar lá no Flow. Mas foi só alguns dos pontos levantados aí pelo canal Alan dos Planos que eu queria aprofundar um pouco mais aqui com vocês. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like, ativa o sino para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a galera toda. E é isso aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui. Se você já está inscrito no canal, meu muito obrigado também. E a gente se vê no próximo vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou a respeito da entrevista do presidente Bolsonaro lá no Flow, né? E o que você acha que vai acontecer nas próximas, ou melhor, na eleição em outubro. Então é isso aí, muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Tchau!